Muito boa noite, caro internauta. Seja bem-vindo ao Jovens de Ação. Este que é o maior programa online em Moçambique que dá voz à juventude moçambicana. Meu nome é Felisberto Uruco, filho dos Machopes, e é desta forma que entramos na sua casa para levar o melhor debate juvenil numa semana em que o país celebra o Dia do Professor. E mesmo para começar este debate, quero passar um desafio aqui a todos que estão nos acompanhar para que deixem aí nos comentários. Comenta aí nos comentários qual é o nome do teu professor, da tua primeira professora, do teu primeiro professor, e mesmo para aquecer este início do nosso debate. Muito bem, na edição de hoje vamos falar sobre o acesso ao mercado de emprego em tempos de Covid-19. Dados apresentados recentemente pela Confederação das Associações Econômicas, CTA, dão conta que por causa da Covid-19, pelo menos 364 empresas suspenderam a atividade e mais de 10 mil postos de trabalho foram afetados. Para falar sobre isso, tenho aqui comigo, aliás, por via Zoom, aliás, aqui presencialmente, minha convidada ainda não chegou, mas deve chegar daqui a pouco, a Silósia, que vai chegar dentro de instantes. Também vamos contar com a presença do Julito Bila, ele que nos fala a partir de casa, que é ativista e empreendedor. Contamos igualmente a partir de Maputo com o coach de carreira Nelton Massimana e o jurista e antigo presidente da Associação dos Estudantes da UEM, Dr. Salvador Muxidão. Mesmo para começar, vamos entrar em contato com Salvador, se é que já temos o nosso convidado de produção. Dr. Salvador, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite e muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui. Viva, meu irmão. Portanto, mesmo para começar, dos dados que eu acabo de apresentar aqui, qual é a leitura que faz, como é que olha para o acesso ao mercado de emprego pelos jovens em tempos de Covid-19? Realmente, começaria a minha intervenção dizendo que a pandemia foi um elemento de surpresa para o ano 2020, para o nosso país e para o mundo. E, sendo um elemento de surpresa, claro que acabou desestabilizando muitas áreas da nossa vida, né? Da nossa vida. E o emprego acaba sendo também, a economia que está ligada ao emprego acaba sendo uma das áreas realmente afetadas. Os dados que aqui apresentaste acabam realmente provando isso. E, num país como o nosso, do terceiro mundo, em que o emprego por si só já é um elemento, já é um dado que vem por anos sendo debatido, cujo acesso é muito limitado, principalmente a classe recém-graduada, que maioritariamente é um grupo jovem, que tem dificuldade de acesso ao mercado de emprego. E, com a situação da pandemia, este problema acaba se agravando, pois temos aqui vários elementos que vão contribuir para este impedimento do ingresso do recém-graduado ao mercado de emprego. O primeiro elemento é mesmo a própria componente do distanciamento social, que acaba por si só desequilibrando a economia. Existem as áreas do setor econômico que se viram obrigadas a fechar, dado o aspecto do distanciamento social, a redução do número do pessoal, e algumas empresas não conseguiram resistir, nem mesmo aquelas que poderiam continuar no mercado, não conseguiram resistir aos impactos da crise causada pelo coronavírus. Okay. Exatamente. Então, a camada jovem acaba aqui sofrendo. Por quê? Porque o mercado já está menos recessivo, e já não tem como. E o mercado que despede, que não ingressa, é realmente um elemento desafiante para um grupo que procura a sua primeira experiência de trabalho. Para um grupo que quer pela primeira vez ter um contato, num período em que não é permitido ter contato, um verdadeiro contrassenso que prejudica claramente toda a sociedade, mas o jovem vê-se limitado porque a pandemia vai persistindo, o tempo vai passando e aquele período de experimentação laboral, de experimentação
da vida profissional que o jovem havia planejado para si para o ano 2020 não se vê materializado. Ok. Né? Não se vê Salvador? materializado. Acaba sendo... Exato. Sim. Sim. Ok. Peço para segurar um bocadinho o seu fio de pensamento. Vamos também entrar em Ok. contato com Julito Bila, que nos fala a partir de Chocwe. Julito Bila, seja bem-vindo aos Jovens de Ação. Bila. Sim, pá, muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Qual a leitura que faz destes dados? De facto, esses dados é estranho, né? Primeiro, essa pandemia veio destabilizar o mundo, o que ninguém esperava de fato, e muitos jovens, comparativamente, por exemplo, com antes de a pandemia nos assolar, os jovens já vinham reclamando de emprego. O acesso ao emprego foi um problema muito sério no nosso país. E esta pandemia veio agravar a situação, o que é muito estranho. E você vai ver, por exemplo, o setor em que, na verdade, não poderia haver um distanciamento como essa. Praticamente fecharam, a oportunidade diminuiu, o desemprego veio aumentar em massa, porque muitos jovens estiveram fora da sua rotina de trabalho. E olhando um pouco também para os jovens que dependem mais da informalidade, por exemplo, estão fora também, estão muito fora. Então, isto aqui veio, de facto, estragar aquilo que é o desenvolvimento e o crescimento socioeconômico do nosso país. Então, sim, continua. Sim, continuando, dizendo que, pronto, ninguém esperava e ninguém sabe para onde vamos com isto. É um caso ainda que dificulta os jovens. Por quê? Porque nada anda, estão fora dos seus setores de trabalho, estão fora do seu consumo diário. Isto veio criar uma barreira de todas as atividades que o jovem praticava. Salvador, postos de trabalho. Sim. Quais são os postos de trabalho que foram mais afetados pela pandemia? Nós temos, primeiro, a indústria de transformação. Certo. Essa é uma das áreas que realmente foi muito afetada. Mas também temos o setor informal, né, que é uma necessidade muito direta de tocar este ponto, que também foi o setor hoteleiro e turístico. Foi muito e bastante afetado. Né? Então, e a questão também do setor da reparação de viaturas e outros meios de transporte também foi afetado. E se nós formos a fazer uma análise profunda e buscando mesmo o sumo do tema daquele debate, estes setores aqui, por mim mencionados, consomem a maior parte da camada juvenil a empregar, exatamente, a empregar nas zonas turísticas, os serventes, todo aquele setor, né, todo aquele grupo lá do trabalho, maioritariamente é um grupo jovem. Né? É um grupo jovem que se viu sem seu sustento pelo efeito da pandemia. A indústria de transformação é composta também por uma camada jovem considerável, principalmente
a da reparação de veículos e outros meios de transportes também é maioritariamente composta por jovens, né? Então, estes setores que foram afetados têm jovens como seus principais agentes, como a mão de obra essencial da continuidade do negócio. São estes, na minha opinião. Acredito que os meus colegas podem também mencionar os outros setores. Bila. Sim. Quais seriam os custos? Sim. Por exemplo, aí no distrito de Chocó, quais são os setores que foram mais afetados? Aqui no distrito de Chocó, o setor hoteleiro foi um dos primeiros setores, praticamente, a ser eliminado com esta pandemia, infelizmente. E temos, por exemplo, o setor de transportes. É um caso sério. Foram uns também dos primeiros que até alguns pensaram em desistir de fazer aquele tipo de atividades, porque já não dava nada. Então, esses dois setores caem em choque. O setor informal em si. E, Bila, a nível das lideranças governamentais, que ações foram tomadas vista a ajudar a juventude a contornar esta crise aí em Chocó? Aqui em Chocó, acredito eu que ninguém manifestou-se. Ninguém manifestou-se. Não fez-se nada. Então, isto aqui aconteceu. Fechem. Fechou-se. Ninguém, por exemplo, o setor de transporte, haveria uma necessidade de alavancar aquele setor. Mas pronto, não aconteceu nada. Todos dizem que isto aqui veio, ninguém esperava. Mal culpado aqui. Então, Salvador, continuando aqui, temos aqui, segundo o relatório da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, 23% dos moçambicanos não têm emprego e nada fazem para ganhar a vida. A maioria dos desempregados no país é jovem. E que tipo de cenários se pode esperar num contexto onde a maioria da população é desempregada e há falta de mecanismos de apoios para ajudá-los a sair do desemprego e criar alternativas de autossustento? Muito bem observado. Eu acho que por um bom tempo, desde 2018, se a memória não me falha, 17, 18, que venho acompanhando a questão da política da juventude, que no tempo estava a cargo do Ministério do Trabalho, que decidiu-se que havia uma necessidade de criar uma política da juventude que garantisse a questão da empregabilidade e habitação para os jovens. A política prosseguiu, não sei se chegou a avançar, mas do lado do governo dá para perceber que ao menos há essa vontade política de salvaguardar a juventude, garantindo emprego e demais condições para a sua subsistência. Razão pela qual nós temos agora a Secretaria da Juventude, né, que o nosso governo, né, do presidente Nilson, no segundo mandato, acabou criando. Eu me referia da vontade política, né, que é uma coisa já na questão da própria materialização, que acaba não sendo observada. Então, temos aqui um cenário em que o próprio Estado é desafiado. É desafiado a ver como é que consegue inserir a juventude nesta nova normalidade. Defendemos muito o autoemprego, a questão do empreendedorismo que os jovens devem desde cedo tomar para poder garantir a sua subsistência, não
estar sempre à mercê do empregador. E neste contexto em que nós nos encontramos de distanciamento social, é difícil. É difícil. Claramente, como jovens, a inovação é o que se espera de uma juventude. Mas, não, que os jovens devem tomar, face à nova normalidade, né? Só abrindo aqui parênteses, quando começou o processo do Covid-19, os jovens começaram a ir com as suas lojas online, né? Começaram a ir a vender álcool gel, a vender máscara. Os maiores comerciantes do álcool gel que eu conheço, das marcas, são os jovens. Né? E bem haja a juventude por isso, né? por tirar proveito da pandemia. Mas, por si só, isso não é suficiente. Há uma necessidade do próprio governo dar uma atenção especial, não apenas um elemento político formalizado em um documento, mas em questões financeiras, criar um fundo de apoio aos jovens, aos negócios dos jovens, exatamente, em que os jovens empreendedores que têm plano, que já têm negócios, que pretendem garantir a sua continuidade, há um fundo que o governo deve criar para que esses possam. Muito bem, Salvador. Para segurar o seu fio de pensamento, vamos continuar aqui. A necessidade de ser um fundo acessível à juventude. Salvador? Né? Então, na minha opinião, sim. Para segurar aí o seu fio de pensamento, vamos continuar. Ok. Lembrando o internauta que também pode participar deste debate, mandando mensagens. Estamos em direto a partir das nossas plataformas online, CDD TV Online, CDD Moçambique e CDD Juventude. Voltamos aqui aos estudos e temos aqui a nossa convidada, como havia mencionado anteriormente, a Silose, ela que é ativista e empreendedora. Muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, muito obrigada. Mesmo continuando naquilo que nós já estávamos a discutir, a questão que eu ia colocar é a seguinte: antes da crise originada pela pandemia, o mercado de emprego moçambicano já enfrentava as dificuldades. Então, para contratar, que leitura pode fazer do cenário passado e qual é a relação desses dois momentos, o momento antes da pandemia e pós-pandemia? Mais uma vez, muito obrigada e saudações a todos que tiverem acompanhar-nos. Infelizmente, não temos uma avaliação positiva em torno daquilo que é o acesso ao mercado de emprego no nosso país. Temos enfrentado grandes dificuldades, já passa muito tempo. Antes mesmo do Covid-19, nós já estávamos a enfrentar dificuldades sérias com aquilo que é o acesso ao mercado de emprego. Nós sabemos que uma das coisas que dificulta muito o acesso ao mercado de emprego, sempre dificultou, são as exigências que os contratantes, neste caso, apresentam. Temos o primeiro caso que afeta a muitos jovens, que é o caso eles pedem, por exemplo, 3, 4 anos de experiência. E sabemos que um jovem recém-formado ainda estava no seu campo de formação e ele sai, já está a ser exigido 4 anos de experiência. E nós sabemos que dificilmente busca-se esses anos de experiência se não formos dados essa oportunidade. Há que primeiro observar esse ponto. Onde que nós levamos os recém-formados? Para onde é que vão os nossos recém-formados? Onde é que eles vão ser colocados? Quem são as empresas que vão recebê-los? Porque temos visto que a maior parte das empresas pedem jovens ou profissionais que já têm 3, 4, 5 anos de experiência. E o mesmo acontece até agora na época do Covid-19. E uma outra coisa é que agora com essa época do Covid-19 é algo que mudou e que eu agradeço, é positivo, é que os jovens cansaram-se de bater as portas em busca de emprego e eles estão a empreender por si só. Eles estão a criar os autoempregos. Quais são as alternativas que os jovens têm criado?
especificamente nesta altura de pandemia? Temos visto, o Salvador esteve aqui a falar há pouco tempo, temos visto o grupo de mulheres a venderem tigelas, a participarem desses grupos da Tupperware, temos mulheres a investirem mais nos cursos de make-up, temos mulheres a investirem mais nos cursos online e temos mulheres, homens também, que estão a empreender, a venderem máscaras nesse caso. Estão a empreender, investir mais naquele ramo de venda de automóveis, todo esse processo. É uma fase que está a ser positiva nesse sentido, porque todo ser humano, todo jovem, estamos a ver agora, que está com um espírito empreendedor, a vender louça e tudo mais. Então, isso é positivo, porque em algum momento, esse lado empreendedor, nós podemos puxar também para o lado profissional. Por que não empreender na área em que fomos formados? Eu, particularmente, estou a empreender no ramo das rosas. E nós sabemos que aqui em Moçambique não produz-se rosas em quantidades. Então, o que acontece é que as rosas, flores, nesse caso, que nós usamos para trabalhar, vêm da África do Sul. Por que um engenheiro agrônomo não pode investir nesse sentido, de criar mecanismos, de produzirmos rosas e flores aqui em Moçambique? É um outro ramo que se pode empreender. A minha área de formação é Direito. E como é que chega até o ramo das rosas? O que te leva a chegar a este mercado? Como é que se encaixa neste mercado? Foi mesmo uma paixão. Mas foi nesta altura mesmo da pandemia? Antes da pandemia eu já fazia. Só que eu tive mais tempo para dedicar-me a esse projeto agora, nesta época de pandemia, porque estamos sem muita coisa a fazer, como dizem, principalmente no início. Então foi nesse momento que eu decidi dedicar-me mais no processo dos arranjos florais e tudo mais. Foi onde eu disparei, digamos que assim, né? Foi onde o processo disparou. Então, podíamos investir nesse sentido mesmo. Os jovens podiam pensar nesse sentido. É um outro ramo que se pode empreender. Como eu estava a dizer antes, eu estou a empreender num ramo que não é da minha profissão. Mas há aqui engenheiros, há pessoas que estão a ser formadas na agricultura e tudo mais, e que podem investir nisso. Sim. Então, Bila. Sim, sim. Deste lado, aí em shopping, quais são as alternativas que tem visto que os jovens têm abraçado para contornar esta crise? Que ações eles têm levado a cabo? Mesmo eu vou falar em particular. Eu, por exemplo, sou um dos exemplares. Vou falar de mim mesmo como um empreendedor jovem. O jovem já descobriu que há uma política de exclusão, de ser excluído no setor formal de emprego. E o jovem, eu, por exemplo, produzo óleo de coco, óleo de cenoura para cabelos, para pele. Isso por quê? Por ver o mercado de emprego que está agressivo. Não tem nenhum financiamento de ninguém. Não tem. As organizações existem. Mas você escreve alguma coisa, entrega lá. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Então, o jovem está-se a virar. O que se quer é isso, se virar. Está certo. Se estar num ambiente adaptável, vamos adaptar. Assim posso dizer. Não foi fácil, não é fácil. Não é fácil. Porque não temos ninguém a nos apoiar. Então, mas o jovem tem feito alguma coisa. Por exemplo, eu cá em Choque, estou quase numa fonte, né, agrícola. Estou numa fonte agrícola, Choque. Há muito tempo chamava-se Celeiro da Nação. Tá vendo? Então, muitos jovens praticam agricultura. Pois, o problema é o tipo de agricultura. Não está a suprir as necessidades dos jovens. Precisam de um apoio a ser alavancados na sua produção. O que, infelizmente, não existe.
Não existe. O que Bom, pronto. A gente está se adaptar. Pila, o que estaria por detrás dos poucos avanços em meio às iniciativas dos jovens na criação de autoemprego? Como resposta à crise? Falava aqui de. Não percebi? O que estaria por detrás de poucos avanços em meio às muitas iniciativas que os jovens na criação de autoemprego como resposta à crise? E mesmo porque falava aqui de financiamento. Que propostas é para que o Estado pudesse ajudar os jovens? Os jovens são criativos. É a primeira coisa. Os jovens são criativos. Eles pedem financiamento. Eles pedem. Tem instituições, por exemplo, temos a Sustenta, temos o FDD, por exemplo, mas, infelizmente, é muito problemático você ter um financiamento. Eu acho que aqui há uma rede de beneficiários desse financiamento. Acho que há uma rede. Esta política aqui veio satisfazer certas pessoas, mas sim criar barreiras para outras pessoas. Tá vendo? Então, o jovem tenta fazer e os Sim. Bom, perdemos aqui contato com o nosso convidado Julito Bila. Vamos continuar aqui. Vamos entrar em contato com a Ana Machava, ela que é embaixadora global da paz. Bila. Sim. Ok, se você é o filho, vamos entrar dentro de Estados. Tá certo. Muito bem. Vou dizer que vamos entrar agora em direto também com a Ana Machava, ela que é embaixadora global da paz, para nos falar do projeto que tem desenvolvido para promover a paz em Moçambique. Ana Machava, muito boa noite, seja bem-vinda ao Jovens de Ação. Muito boa noite, obrigada pelo convite, para partilhar aqui a experiência do... Não sei se consegue me ouvir perfeitamente. Sim, consigo, pode prosseguir. Sim, agradeço em nome de todos os participantes e de todos os colegas da Global Peace que estão a acompanhar-nos através da página do Facebook. É uma saudação a todos os outros que possam estar a acompanhar pelo Facebook, entre outras plataformas. Estamos aqui com um colega para falar das atividades que temos realizadas, dizer que a Global Peace é uma entidade internacional que tem desempenhado atividades para a paz, harmonia e colaboração mútua dos povos, contra a guerra entre as nações e promove através de embaixadores nos diferentes países para promover a educação para a paz, promover a cultura de paz, que não é vigente em muitos países em que está representada a organização, está representada em 193 países e em diferentes continentes, incluindo a África. E no caso, em Moçambique, já temos 15 embaixadores e temos trabalhado com escolas, universidades, comunidades para promover a cultura de paz, promover palestras que incitem não à violência, incitem a uma colaboração e a resolução de conflitos armados através do diálogo. Ana. Recentemente tivemos a... Sim, pode prosseguir. Ana, pode prosseguir. Sim, então dizia que recentemente estivemos a promover, no dia 9 de outubro, um debate acerca do engajamento dos jovens na gestão de conflitos armados, paz e segurança. E foi um debate muito interessante, em que pudemos partilhar através das plataformas como o Facebook, o Zoom, onde tivemos interação com diversos jovens e painelistas, oradores que estiveram conosco a acompanhar o tema e a discutir as diferentes nuances que estão por detrás dos conflitos armados, que estão por detrás da situação de insegurança e insurgência que temos vivido em Cabo Delgado. E nesta plataforma lançamos também uma campanha que vai engajar sobretudo os jovens
no sentido de o jovem ter um espaço, uma plataforma de poder expressar o seu contributo, expressar o seu repúdio à situação que estamos a vivenciar, de conflito, situação de guerra em que nos encontramos no momento. Agora, Ana, E, sim. nesta situação que temos acompanhado de conflitos em Cabo Delgado, que ações tem levado para poder ajudar a promover a paz naquela província? Bom, nós estamos a trabalhar no engajamento de atores, parceiros, engajamento de comunidades para disseminar a cultura de paz. E não só, massificamos as nossas ações para outras províncias, visto que temos parte dos embaixadores localizados em Maputo, e procuramos engajar jovens que estejam ao nível das áreas afetadas, para que os mesmos possam servir de elo de ligação. Sim? Mas de que forma? Ações... Usamos. Sim. Lançamos a campanha, por exemplo. Através da campanha, vamos promover diálogos comunitários, diálogos entre jovens e, através da sensibilização, pretendemos, como fim último, angariar produtos, a fazer uma angariação de produtos que possamos destinar através de parceiros que já estejam a trabalhar na distribuição e alocação dos produtos para dar assistência aos centros de acomodação dos deslocados que estão nas províncias de Cabo Delgado, Nampula, e é com eles que nós temos trabalhado para fazer chegar a nossa ação ao nível do terreno. Tá certo, tá certo. Muito bem, vamos agora acompanhar um vídeo aquilo que fala das vossas atividades e voltamos dentro de instantes. Abaixa o terrorismo. Abaixa a criminalidade. Abaixa o feminicídio. Abaixa a violência sexual. Abaixa toda e qualquer forma de manipulação do poder. Abaixa todo e qualquer meio de silenciar a liberdade de expressão. Os 28 anos depois, após o Acordo Geral de Paz em Roma, Moçambique clama pela paz, segurança e estabilidade em todo o território nacional. Unamos forças, esqueçamos etnias, unamos braços, esqueçamos cores, rompamos fronteiras. Tudo por uma só causa, por um só povo, Moçambique. Em Moçambique não há Maconde. Não há Macua. Não há Nhanja. Não há Jaua. Não há Ronga. Moçambique é moçambicano. Do Rovuma ao Maputo, Zumbo Índio, todos pela paz. A paz e a segurança social devem ser um objetivo compartilhado e priorizado em todas as camadas sociais. Eu sou pela paz, uma paz efetiva. Que é o nosso programa Jovens em Ação, maior espaço online em Moçambique, que dá voz a toda a juventude moçambicana. E mesmo neste contexto, passamos aqui a ler mensagens que nos vêm de todos os cantos deste país. Temos aqui o Alberto Babelani, que diz que o setor informal, hoteleiro, turístico, transportes, acho que foram os mais afetados e não vimos nenhuma ação do governo para reverter este cenário, diz o Alberto. Ana Cláudia Machava defende que é um tema muito relevante. Muito obrigado. E o desafio do primeiro emprego é duro, é controverso, visto que para alcançar o primeiro emprego o jovem deve ter pelo menos 1 ano de experiência. Em contrapartida, este ainda é recém-formado e precisa da oportunidade de trabalho para poder adquirir o condicionante
a condicionante experiência, sei que é. O índice de desemprego, segundo o INE, é de 40% para a camada juvenil, o que aguaça a competitividade por um trabalho e relega muitos jovens formados a uma condição marginalizada. A Ana aqui deixa ficar o seu contributo. Muito obrigada, Ana, por deixar ficar aqui o seu comentário. E mesmo para fechar, continuarmos aqui com o nosso debate, temos também a indicação de termos o Nelton, ele que é um coach de carreira, que vai nos falar também um pouco, vai nos dar algumas dicas, compartilhar conosco algumas dicas de como é que a juventude pode contornar esta crise e ingressar no mercado de emprego. Nelton Massinga, muito boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Produção, temos Nelton Massinga, está aí? Estou cá, sim. Consegue me ouvir? Sim, Nelton Massinga. Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como vocês estão? Está tudo bem. Indo direto ao assunto, já temos pouco tempo aqui, naquilo que já estávamos a discutir em relação ao acesso ao emprego, ao acesso ao mercado de emprego, parte dos jovens. Vários jovens aqui têm levantado dificuldades, necessariamente nesta época de crise. Como um especialista, um coaching, e que cenário ou que cenário pode desenhar para nós pós-pandemia? E de que forma o jovem pode se preparar para depois desta crise? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Indo direto para a resposta. Durante este período de Covid, acho que podemos assistir um... Nelton, peço para ativar o seu vídeo, se for possível. Agressivo. Desculpa. É possível? Mas já estou com o vídeo ativo, tá? Deve ser... Ok, pode continuar. Com o vídeo ativo. Já. Sim, pode continuar. Sim, eu dizia... Durante esta pandemia, acho que podemos notar várias pessoas a se reinventar, buscando novas formas de sustentar suas famílias e não só. E é o que vai se viver daqui para diante. Podemos assim dizer que é o novo normal, como já se diz. A questão da falta de emprego poderá agravar-se ainda mais, se calhar, porque algumas profissões vão deixar, vamos assim dizer, de existir, ou alguns setores vão ter que reduzir efetivamente o seu pessoal, vão ter que trabalhar com menos pessoas do que trabalhavam antes, e as pessoas que, neste caso, estiverem fora de algum emprego assim formal, vão ter que encontrar novas formas de poder achar trabalho. Estas novas formas passam primeiro por ou tornarem-se empreendedores ou descobrirem novos talentos para se integrarem no mercado. E que setores, isto para dizer que... E que setores podiam deixar de existir? Só para dar alguns exemplos. Bom, nós estamos a ver agora... Por exemplo, o setor de marketing, quando falo de marketing, olhando para o marketing tradicional, está a mudar, por exemplo. Temos visto uma certa pujança das redes sociais que estão a mostrar que, de certa forma, as empresas vão ter que buscar adotar alguns mecanismos para se digitalizarem. Então, para quem tinha a função de fazer o marketing, se calhar boca a boca ou dentro de algumas organizações, pode ver o seu espaço de atuação, por exemplo, reduzido. Sem contar também com algumas outras áreas, por exemplo, para os restaurantes que sentiram se calhar mais esta crise, porque tiveram que ficar encerrados durante algum momento. Agora o serviço de entregas passou a ser o pão de cada dia. Então, isto para dizer que as pessoas irão se calhar menos aos restaurantes, ficarão menos tempo nos restaurantes e vão pedir se calhar mais comida pelo delivery, por exemplo.
uma nova forma. E muitos outros setores que também estão se ressentindo disso, para quem presta serviços, por exemplo, numa determinada área, já pode notar que há pouca aderência de alguns serviços em diversas esferas, quer dizer, e isto acaba tendo impacto também nos ganhos que as empresas tinham antes. Então, as pessoas vão ter que ficar em casa, algumas, até encontrarem novas oportunidades, ou vão ter que se reinventar, buscar novos talentos e aprenderem coisas novas para poderem tocar as suas vidas. Muito bem. Slot, mesmo para entrar neste assunto, a questão de emprego é mais problemático ainda para jovens mulheres, devido aos vários estereotipos que a sociedade atribui a esta classe. Sim. E, no seu entender, o que se deve fazer para que os jovens mulheres tenham mais acesso ao emprego? Muito bem, tocou num ponto muito pertinente. É de facto notório que ainda são violados os nossos direitos como mulheres. Nós sabemos que o facto de ser mulher ou homem não impede que a pessoa esteja capacitada a fazer determinado trabalho. Certo. Então, dizer que este trabalho é para homem e este é para mulher é errado. E há sim que criar mecanismos. Nós mulheres temos que fazer sentir-se mais a nossa voz. Nós mulheres temos que ocupar aqueles que são os nossos lugares. Nós não devemos em momento algum nos submeter a situações de discriminação simplesmente por sermos mulheres em casos de emprego e tudo mais. Dizer que quanto à sociedade nós temos que olhar para esse assunto como um assunto normal. A mulher ser vista na sociedade como uma mulher que pode sim fazer o que ela quiser, que ela pode trabalhar. Não há impedimento nenhum concorrer a uma vaga porque simplesmente é mulher. Nós sabemos que devemos respeitar tanto a igualdade como a equidade. Quando nós falamos de equidade, nós estamos a falar que em algum momento a mulher não vai poder comparecer ao serviço quando ela estiver na situação de pós-parto. Nós sabemos que ela não vai poder comparecer ao seu serviço, mas que depois disso ela vai sim comparecer e ela vai continuar a trabalhar. Então, é um pormenor que a mulher carrega consigo, né? É algo que ela já carrega consigo, mas que não é impedimento nenhum. Então, há um espaço que ainda nos é fechado, mas que estamos a conquistar. Não é pelo facto de ser mulher que nós não somos capazes. Nós temos sim o direito de concorrer para a vaga que nós quisermos concorrer e nos casos de mulheres que concorrerem e não forem admitidas pelo simples fato de ser mulher, eu aconselho sim a denunciar, porque não é ético e não é permitido pela nossa sociedade. Bem, na busca de independência econômica, os jovens desenvolvem alternativas criativas e tecnológicas para superar a crise econômica e o problema de desemprego. De que forma as tecnologias podem ajudar os jovens a saírem do desemprego e ter um mecanismo de autossustento? Estamos na era digital, Sim. Em que as coisas acontecem, nós em casa com o celular, com o computador e muita coisa é possível. Então eu acho que é uma época que nós podemos aproveitar bastante de uma forma positiva, porque é lá onde nós podemos fazer os cursos online, porque agora dificilmente estamos a ter a nossa formação presencial, mas há muitos cursos que estão a ser disponibilizados, gratuitos, que nós podemos aproveitar online. Há situações de empreendedores que podem aproveitar isso como mecanismo de publicidade. Eu particularmente trabalho muito com publicidade online. A maior parte dos clientes que eu tenho trabalho com a publicidade online. Muitas pessoas têm dado também o mesmo testemunho, que os clientes vêm através das redes sociais, através dos nossos celulares, computadores. É possível nós movermos muita coisa. Como estava a falar, na área do empreendimento mesmo, que nós devemos aproveitar aquilo que é a nossa área de formação e aquilo que é o empreender. Sabemos que temos formações na área de engenharia informática. Então, poderíamos aproveitar também essa área de engenharia informática para criar mais plataformas que possam ajudar tanto na publicidade dos trabalhos, tanto nas aulas online, na melhoria e tudo mais. Nós podemos aproveitar todos esses mecanismos. É sim uma oportunidade muito boa
e nós devemos aproveitar essa era digital. Salvador, concorda? Compartilha da mesma ideia? Salvador. Devo realmente concordar. Sim. Né? Devo realmente concordar com a Silósia. Eu acredito que, mais do que nunca, as redes sociais vieram para mostrar que é possível mover o mundo sem sair de casa, né? E há que buscar este lado da própria utilidade, né? Fazer sentir-se o efeito das redes sociais, o efeito do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, na nossa vida financeira, né? Se há um empreendimento, vamos apostar. Eu acho que o coach estava aqui a falar a questão do próprio marketing digital, que ele se referia, que é um marketing que vem ganhando mais espaço na atualidade, né? Que hoje em dia seria um contrassenso aquilo que talvez em direito disse venir contra fato próprio, que é tu saíres, pegar teu folheto, entregar às pessoas numa altura em que tu não podes ter contato com ninguém, né? Então, mais do que nunca é preciso fazer uso das redes sociais, fazer uso do Facebook e de outras plataformas de comunicação e difusão de mensagem que nós temos ao nosso dispor. Concordo. Muito bem. Tenho indicações aqui. Temos alguém via Zoom. É uma jovem que vai nos falar, jovem que faz parte do CDD Juventude, que vai nos falar das atividades que estão a decorrer do outro lado do país e que esses são eventos que vão decorrer amanhã e sexta-feira do CDD Juventude. Edmond, muito boa noite. Produção, temos... Viva, meu irmão, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sim. Tens 2 minutos para falar das atividades que estão sendo levadas a cabo a nível do CDD Juventude aí em Cabo Delgado. Bem, na verdade, eu sou representante da cidade, da província de Sofala na campanha pela paz. Deve ter acontecido uma pequena falha. Certo. Então, sim, pode prosseguir. 2 minutos. Bem, nós aqui na província de Sofala, como a minha colega esteve a dizer, Ana Machava, estamos a trabalhar no sentido de engajar jovens para que possamos todos, numa só voz, passar a mensagem que deve ser passada, porque é uma situação crítica. Hoje em dia nós estamos a ver jovens comuns, estudantes universitários, líderes cívicos, ativistas sociais, músicos, artistas no geral, a se juntarem a essa causa para que juntos possamos... já choramos pelos nossos irmãos de Cabo Delgado, já choramos pelos nossos irmãos do centro. Está na hora de passarmos as mensagens que eles estão a passar para o mundo. Está na hora de carregarmos, gritarmos por eles, de carregarmos aquilo que é a voz deles, é o que estamos a fazer. Então, a mensagem que eu trago hoje é muito mais um apelo para que todos juntemos-nos juntos e façamos aquilo que deve ser feito, que é estarmos num só caminho, numa só voz, pedindo para que exista paz, porque segundo aquilo que nós acreditamos, nós os que estamos nessa campanha, que a paz não deve ser vista como um momento histórico, como uma coisa do passado, como um evento do passado, mas deve ser uma coisa que deve ser praticada no dia a dia, para que então as pessoas possam viver em harmonia e em tranquilidade. Por isso que estamos aqui a pedir que os jovens, os líderes cívicos, os ativistas sociais juntem-se a nós e juntos possamos fazer a diferença que deve ser feita, possamos ser a voz que deve ser ouvida, façamos com que as vozes dos nossos irmãos ganhem mais eco. É mais por aí. Muito bem, ficamos com pouco tempo aqui, vamos tentar correr. Vou pedir aos meus convidados para que jeito de últimas considerações em torno deste tema, deixassem ficar aqui assim que é os seus comentários. Silosa, tem 2 minutos para deixar as suas últimas considerações em torno deste tema. Tem 1 minuto. Ok. Dizer que esta é uma reflexão que não termina aqui e não começou aqui. E dizer que muito mais que uma reflexão, nós devemos tornar isso real, que é eliminar
ou diminuir a falta do acesso ao mercado de emprego, neste caso, para jovens. Nós devemos criar mecanismos e soluções para este problema que nós estamos a enfrentar, que é a falta de emprego. Nós temos ideias que são construtivas, nós temos soluções, nós podemos apresentar e levar essas ideias para aqueles que estão em frente disto, né? Temos o Ministério da Juventude, Emprego, para nos ajudar nesse sentido. E temos também várias outras formas de fazer-se ouvir a nossa voz no sentido de eliminar este problema. Não desistamos, continuemos a empreender, continuemos a procurar saídas e soluções, porque não é só reclamar e chorar, algo deve ser feito. Bila, quais são as suas últimas considerações? 1 minuto, meu irmão. Bila? Sim, muito obrigado primeiro, mais uma vez. Então, é assim, eu quero dar força a todas as mulheres e dizer que as mulheres podem, não percam força. Isto aqui é um sistema que está a vigorar agora. Amanhã pode não acontecer o mesmo. E dar a força também a todos os empreendedores que, pronto, nós temos que ter uma união, temos que criar mecanismos de cooperação entre nós para que a nossa área continue em frente. E agradecer mesmo pela oportunidade. Muito obrigado, Julito Bila. Temos pouco tempo aqui. Eu vou passar agora para o Nelton Massimano. Pode deixar suas últimas considerações e o jeito de fecho. Bem, primeiro, obrigado, e para finalizar mesmo dizer que devemos todos nós unirmos as forças para combater, de certa forma, este mal, que eu acredito que é um mal que acabou se instalando e veio mesmo para ficar. Esta questão da falta de emprego não é só em Moçambique, é a nível mundial, e todos nós, como jovens, temos que perceber que podemos fazer diferente do que trabalhar simplesmente para alguém. Então, é tempo de despertarmos e irmos atrás dos nossos sonhos. Muito obrigado. Salvador, 1 minuto. Salvador? Eu diria, sim, eu talvez ia me enquadrar no que todos aqui disseram, mas reforçando, diria que há uma necessidade de fazer o equilíbrio da balança. A juventude deve continuar, sim, a empreender, face à nova normalidade, deve adequar-se, mas, contudo, o governo deve criar um ambiente de negócios em que essa juventude tenha espaço, né? Deve criar um fundo, deve criar um mecanismo para que essa juventude possa recorrer e continuar com seus planos, continuar com seu negócio para poder seguir com a sua vida em frente. Então, a juventude sempre foi caracterizada por ser resiliente, por ser persistente, por batalhar, por ir até o fim. Muito e bem, neste momento bem, devemos ter a tal cara. Muito obrigado. Vamos lutar. Ficamos seguimos em frente. Muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. E, amigo internauta, desta forma que fechamos o nosso programa, na promessa de voltar na próxima semana. Este é um tema bastante, que tem muitos assuntos para podermos falar. Em 1 hora é impossível a gente abordar estes assuntos. Portanto, nas próximas edições vamos continuar a debater este assunto e trazemos aqui convidados para poderem deixar aquilo que é a sua contribuição em torno destes desafios que o país enfrenta no contexto da Covid-19. Meu nome é Felisberto Ruco, filho dos Machopes, e voltamos na próxima semana. Este é o Jovens e Ação da Youth TV Online. Até lá.